Isso eu vou aprofundar nas 3 aulas ao vivo, tá? Agora eu vou passar para vocês o exercício de reflexão, tá? O exercício de autoanálise. Então, quero que você faça essa análise que eu estou propondo para você, tá? Quando você entender bem a sua história e como que isso te levou aonde você está hoje, tá? As suas aspirações hoje, por que eu quero ser terapeuta, você vai transformar tudo isso, toda essa história em força, tá? Isso vai te dar um lastro para atuar como terapeuta, para se posicionar, para saber o que você tem a oferecer, o que você não tem a oferecer. Então, algo que eu ainda não trabalhei na minha vida, que é um assunto que eu ainda não olhei, que eu tenho problema, será que eu posso ajudar o meu cliente? Ou será que eu preciso trabalhar isso em mim antes? Algo que eu já vivi, que eu já superei, como que eu posso, a partir disso, ajudar o meu cliente? Tá? Então, as coisas estão muito ligadas, a sua história, os seus processos e o seu trabalho, tá? O ponto aqui não é desconectar as coisas, é ter consciência disso, tá? Para que você consiga organizar, para que você consiga usar como algo que potencialize o trabalho e não como algo que deixa o trabalho incompleto, enfraqueça o trabalho, tá? E confunda ali as coisas. Então, tomar consciência disso, tá certo? Não quer dizer que você não vai usar a sua história, a sua força para ajudar ali no processo dos clientes, tá? Quer dizer que você vai atuar de uma forma consciente em relação a isso, tá? Então, a primeira pergunta é: por que eu quero ser terapeuta, tá? Se você, ao se fazer essa pergunta, já começou a ir para as divagações, já foi lá para a questão do propósito, você precisa dar um passinho para trás e olhar para a sua história. Aqui a sua motivação pessoal. Eu quero ser terapeuta porque eu quero ajudar mulheres que sofrem relações abusivas. Ok, você foi lá para a questão de um propósito, mas por que esse propósito? Por que isso? Como que isso tem ligação com a sua história, com a história da sua mãe, com a história da sua avó? Enquanto você não identificar isso, essa tua motivação maior, o que você chama de propósito, ele não vai ter força de verdade, tá? Você precisa olhar para a realidade da sua motivação pessoal. Encontra isso aí dentro de você, tá? Na sua história, na sua infância, no seu sistema familiar, na sua ancestralidade, vai investigando, tá? Como eu cheguei até aqui? Então, primeiro, né, por que eu quero ser terapeuta? Depois, como que a minha história de vida fez com que eu chegasse até aqui? Né? Por que agora eu percebi que eu quero ser terapeuta? Que terapeuta eu sou hoje a partir de tudo que eu vivi? Como que a minha história influencia no lugar que eu estou hoje, no nível de consciência que eu estou hoje, tá? Na minha vontade hoje de ser um terapeuta, de ajudar outras pessoas, tá? Então, olha aqui para a sua história, tá? Quais são os meus assuntos não trabalhados, né? Então, aqui é muito importante você saber o que você ainda não resolveu na sua vida, né? O que você precisa olhar, o que você precisa trabalhar, o que você precisa resolver, inclusive para você saber qual que é o seu limite quando você está atendendo um cliente. Esse assunto eu não posso trabalhar com profundidade, porque é algo que eu mesmo não resolvi. Tá? Então, você precisa ter consciência disso. Quais são os meus assuntos não resolvidos, não trabalhados? Não quer dizer que você vai resolver isso de uma hora para outra. Tá? Isso significa que você vai entender, olha, se isso não tiver resolvido na minha vida, quando eu for trabalhar com esse mesmo assunto nos meus atendimentos, eu vou ter uma limitação. Tá? E só de você ter consciência disso já é ótimo. Porque pelo menos você não vai atrapalhar o cliente com as suas questões pessoais, né? Então, de repente, você tem ali uma mágoa num assunto da vida, alguma opinião formada, alguma coisa assim muito forte por conta de algo não resolvido e você joga aquilo para o seu cliente, você acaba prejudicando. Então, pelo menos você tem que ter consciência de quais são os seus problemas ali que você vai resolver ao longo da vida, tá? Por outro lado, também, veja o que você superou. Né? Então, o que eu já passei na minha vida que eu consegui, né? E que eu posso usar como conhecimento prático, como força, quando eu olho para os meus clientes, para as queixas dos meus clientes, tá? Então, aqui, quando você tem clareza disso,
você usa isso de uma forma que ajuda, de uma forma consciente, tá? E não de uma forma que acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, tenha consciência disso, que eu superei. Além disso, como a técnica que eu utilizo, a técnica que eu atuo, a abordagem que eu uso, me ajudou nas coisas que eu superei, tá? Se você atua com uma técnica, lembra da aula anterior, você tem que ter passado por essa técnica, tá? Você tem que olhar para como que é essa abordagem que você utiliza com seus clientes, você também utiliza na sua vida, tá? Então, essas duas aqui estão bem ligadas. O que eu superei, como que eu utilizei o conhecimento que eu uso com os meus clientes na minha própria vida para superar certos assuntos, certas coisas, tá? E tomando consciência disso, usar como força para atuar justamente nesses assuntos, né? Que você mesmo já trilhou, tá bom? Outra questão, como a minha história de vida contribui para o processo das outras pessoas, tá? Então, olhando para a sua história de vida, você vai olhar por dois lados. Primeiro, como que a minha história me limita, né? Então, quais traumas, quais são os medos que eu adquiri que me travam, tá? Olhando para isso, como que eu vou buscar melhorar nisso, como que eu vou buscar a minha cura, como que eu vou buscar resolver essas minhas lacunas, tá? Isso é um ponto. E o outro ponto é como que a minha história de vida me traz força, né? Me traz qualidades, características que podem contribuir no meu trabalho, para os meus clientes, né? Então, olha para isso, tá bom? E o que eu preciso trabalhar agora? Então, dentre todos esses seus assuntos não trabalhados, não resolvidos, os seus problemas aí, você vai ter que olhar por que você precisa resolver agora. Lembra que eu falei que o terapeuta ele sempre está em um processo de autocura? Você pode até tirar umas férias de vez em quando, mas a maior parte do tempo você vai estar se autoanalisando. Você vai estar no processo de cura, tá? Isso é essencial. Então, nesse momento agora, o que eu preciso olhar? Qual que é a minha questão no momento? O que eu preciso resolver em mim? É alguma questão com o meu sistema, com mãe, com pai? É algo relacionado à sexualidade, expressividade, relacionamento? Sempre tem um assunto que é o assunto do momento, tá? O que eu estou trabalhando agora? Isso é importante para você ter clareza, tá? Quando você separa essas três coisas bem separadas, o que eu não resolvi na minha vida e o que eu não posso oferecer para o meu cliente, o que eu estou olhando, né, o que eu posso ajudar a partir do processo que eu estou vivendo nesse momento e o que eu já resolvi, o que eu já superei, né, e que eu posso utilizar como força, como experiência, como conhecimento para agregar no meu trabalho, agregar na teoria que eu já estudei, agregar na técnica, na prática que eu já adquiri, tá? Porque se você fica só com a técnica, só com a teoria, isso tem um peso. Quando você soma essa técnica, essa teoria, a sua história, o que você superou, o que você trilhou, isso tem um outro peso. Tá entendendo como que esse processo de autoanálise é importante? Tá? Então, olha, qual que é o assunto do momento que eu estou trabalhando, tá bom? E isso também é muito importante porque você vai começar a notar que quando você tem consciência de você mesmo, do que você está vivenciando, você percebe uma certa relação com o tipo de cliente que chega, com o tipo de queixa que chega para você. Você vai ver que muitas vezes está relacionado o assunto que você está trabalhando, ou que você precisaria trabalhar, precisaria olhar, com o assunto que está chegando ali para você atender, tá? Então, é muito interessante quando você está bem atento, bem ligado nisso. Tá? E por fim, quais são os meus limites e dores? Que eu já tinha comentado, né? Você precisa olhar para a sua história para ver esses dois lados. O que me limita, quais são as minhas dores, os meus medos e os meus traumas, e o que me ajuda, o que me potencializa, quais são as minhas qualidades. Então, olha para isso também, né? Para você, pelo menos, ter consciência do que você precisa buscar, o que você precisa trabalhar, e o que você precisa entender que você não vai ser o melhor naquilo, mas você é o melhor naquilo outro que você tem aquela qualidade, tá? Então vai olhando para dentro, olhando para o seu passado, para a sua história, separando as coisas, tá? Esmiuçando isso, entendendo o seu processo interno, onde que você tá nesse momento, aonde você quer chegar, tá?
Porque isso tudo vai trazer a clareza, né, que eu tinha comentado aqui com vocês, tá? Então, quanto mais você faz esse processo, revisita todas aquelas perguntas, faz uma autoanálise, você vai caminhando nessa flechinha aqui, né? Sai da confusão, que traz a insegurança, e chega cada vez mais na clareza, que traz a confiança, tá? Então, é isso, façam as reflexões, respondam as perguntas ali que eu listei, tá? Porque isso vai fazer muita diferença no todo, né? E nos próximos passos que vão seguir aí na websérie, tá certo? Então é isso. Deixa aqui suas dúvidas, deixa os seus comentários, vamos interagir ao longo dessa websérie.